Assista agora o programa Histórias de Goiás. Apoio Paz Universal, excelência em atendimento. Sacos de lixo Bom Lixo, você encontra nos melhores supermercados. Isqueiro Cricket, moderno e mais barato. Olá, começamos hoje o seu Histórias de Goiás, mais uma vez em comemoração. Esta é a 20ª edição do programa, mais um marco para nós que todas as semanas trabalhamos arduamente para levar a você um pouquinho mais das histórias do nosso estado. Queremos resgatar nossas origens e despertar em vocês, telespectadores, aquele gostinho de quero mais, de buscar mais detalhes sobre a nossa história. Hoje, seguindo a série sobre os bairros de Goiânia, vamos mostrar como teve início e como se desenvolveu o setor aeroporto, que é para onde já estamos de partida. Goiás tem catira, tem cateretê, moda de viola, rancheira e baião, rasqueado, guarânia e samba canção. Goiás misturou tudo que é bom. Para compreender a história do setor aeroporto, é preciso mais uma vez voar no tempo e voltar lá nos primeiros anos de existência de nossa capital. E é isso que vamos fazer a partir de agora. Comigo aqui no estúdio, o professor da UEG, mestre em Geografia e também geógrafo da Secretaria das Cidades, Antônio dos Anjos, que vai estar neste voo pela história do bairro. Olá, professor. É um prazer recebê-lo aqui. Olá, é um prazer estar contribuindo. E qual a ligação que o senhor tem com o setor aeroporto? Bom, nos estudos de geografia urbana, nós acabamos estudando essa parte histórica. Eu também trabalhei na agência de habitação, que é no setor aeroporto, e também morei ali por um ano. Professor, eu começo com uma pergunta que parece óbvia, mas muitos não sabem, né? O bairro tem esse nome porque no local funcionou, né, o primeiro aeroporto de Goiânia. Justamente. Essa foi uma área adjacente ao plano de Goiânia e, dada a necessidade desse transporte aéreo, os irmãos Coimbra Bueno resolveram instalar ali esse aeroporto. Então, antes de falarmos do bairro, vamos falar um pouco agora do aeroporto. No início da construção de Goiânia, o aeroporto não foi prioridade, né? Foram os irmãos, como o senhor falou, os irmãos Bueno, Coimbra Bueno, que primeiro montaram um aeródromo, na verdade chamava aeródromo, né? Na época, lá no local. Justamente. Os aviões eram de pequeno porte, Isso. então um pequeno aeródromo já resolvia este problema. O avião, apesar de também ser pouco e de pouca gente poder utilizar, ele era que trazia pessoas de Goiânia, De outros estados, de outros Brasília. estados. Aliás, Brasília não, né? Não, Brasília ainda não. Anápolis tinha Isso. um aeroporto também pequeno e principalmente de São Paulo, né? As pessoas que vinham de São Paulo chegavam por esse aeródromo. Apesar do nome, né, a estrutura que havia ali não era nada parecida com o aeroporto da atualidade. As instalações eram muito precárias, não é verdade? O que havia ali era uma pista simples de pouso. Os aviões eram pequenos, então essa pista ela era bem simples. Não havia uma grande instalação parecida com os aeroportos que Era nós quase que vemos uma hoje. rua, praticamente. Sim, uma rua mais larga, uma né? pista de pouso. E era de terra, inclusive, né? Sim, na terra mesmo. E as decolagens eram verdadeiros espetáculos, né? Grandes multidões acompanhavam, né? Com certeza. O avião era uma novidade, assim como os automóveis, os caminhões também eram. E Goiânia teve essa ideia de modernidade. Então tudo que era moderno, tecnológico, com certeza chamava a atenção da população. E como foi esse processo de transferir o aeroporto que estava naquele local e lotear aquela região lá onde é o setor aeroporto? Como as aeronaves mudaram de número e também de tamanho e de barulho, e a quantidade de barulho que se faziam, isso começava a incomodar as construções, os moradores que estavam ali já na parte planejada da cidade. Aí foi feita a mudança do aeroporto e lá passou a ser um bairro
como outros que já existiam em Goiânia, né? Sim, o Estado era proprietário dessa área, mas ele resolveu fazer essa mudança para uma área residencial. Daqui a pouco nós vamos continuar a nossa conversa, mas agora eu vou chamar a sua atenção, telespectador, para o patrocinador do nosso Histórias de Goiás. Trata-se do fabricante dos isqueiros Cricket e dos barbeadores Fiat Lux, marcas reconhecidas nacionalmente e que estão no mercado há décadas e já conquistaram a confiança de milhões de brasileiros. Eu quero chamar agora a jornalista Sueli de Oliveira, que vai nos trazer os produtos e ainda mostrar as empresas que são destaque no setor aeroporto de hoje. Wellington, o setor aeroporto realmente abriga grandes empresas e eu destaco agora no segmento saúde o Instituto de Medicina Aeroespacial. O IMAI é a única clínica do Brasil credenciada pela ANAC para certificação de capacidade física para aeronavegantes civis de primeira e segunda classe e tem como diretor técnico credenciado o Dr. Emílio Veloso do Carmo. No comércio, a Kiki Leão, que trabalha com pijama Sonharte e é também a única no setor aeroporto com calçados e acessórios infantis. A panificadora Silvestre oferece qualidade nos produtos e atendimento e faz convênio com empresas e entrega em toda a região. A MR Motos, mais de 20 anos de tradição no ramo de motocicletas, tem a maior loja da região Centro-Oeste no segmento multimarcas com grande diversidade de motos. A MR pega sua moto em consignação e negocia com rapidez e segurança. Os fósforos Fiat Lux são líderes de mercado, mas isso você já sabe. Agora você sabia que foi a Cricket quem lançou o primeiro isqueiro descartável no mundo? Por isso, os isqueiros Cricket são modernos, inovadores e são realmente os melhores. E a Fiat Lux fabrica também aparelhos descartáveis para o seu barbear. O amarelo tradicional sem fita e o azul com a fita lubrificante para peles sensíveis. Os dois aparelhos possuem duas lâminas que garantem um barbear perfeito. Vamos agora de volta à história do setor aeroporto. Nosso tema de hoje, me ajudando neste voo panorâmico sobre a história do bairro, o professor Antônio dos Anjos. Professor, a efetiva instalação do bairro não foi logo em seguida, né, a proposta de parcelamento, né? Houve um grande lapso de tempo, né, entre uma coisa e outra, né? Sim, o Estado começou a lotear esse bairro e os jornais alardeavam que seria rápida essa ocupação, mas infelizmente não foi tão rápida assim. Inclusive, a ação do Estado não foi tão rápida em fazer a urbanização das praças e também a pavimentação. Isso também fez retardar essa ocupação do bairro. Foram vendidos, mas as pessoas não ocuparam. Seria mais ou menos isso na época? Sim, porque também teria que haver autorização para a construção nos bairros, como foi o caso também do setor sul e setor oeste. A intenção com o loteamento era obter recursos, né? É o que eles queriam na época. Segundo o governo anunciou à época. Para que serviriam esses recursos? Bom, esse recurso ele foi utilizado para compor o capital do recentemente criado BEG, o Banco do Estado de Goiás. Também isso foi 45% da renda. 50% foi utilizado para se criar a rede de abastecimento elétrico de Goiânia e de Anápolis. E 5% seria utilizado para a criação do novo aeroporto de Goiânia. Professor, a nossa equipe esteve lá no setor aeroporto. Vamos ver agora uma reportagem mostrando pessoas que viveram essa época. Vamos acompanhar. A transferência do aeroporto e o parcelamento da área transformaram a paisagem da região. As aeronaves deram lugar às máquinas que, pouco a pouco, foram dando forma ao novo bairro. Os pousos e decolagens, que no começo faziam a festa dos populares, já não eram mais novidade e agora aconteciam longe daqui, na região norte da cidade. E a pista do antigo aeroporto, quem diria, primeiro virou a feira do bairro e anos mais tarde a praça mais conhecida do setor aeroporto. Do que foi no passado, ficaram apenas os nomes do bairro e da praça.
Mesmo tão perto do centro, que já era todo urbanizado, o setor aeroporto começou como qualquer bairro da periferia, um verdadeiro caos. O professor Orlando de Castro se mudou para o setor nos seus primórdios, em 1963, e conta que nem as redes de energia elétrica estavam prontas. Para ter energia em casa, era preciso recorrer às famosas gambiarras. Não havia rede de energia elétrica, de água e esgoto, nem ruas abertas e muito menos asfalto. Inicialmente nós fizemos uma cisterna aqui no fundo e a cisterna era nos primeiros dias, tocada uma bomba que a mocotó, como se dizia. O professor Orlando conta ainda que na época em que se mudou para o bairro, na rua haviam apenas 2 casas construídas. E quando ele olhava em volta, só enxergava mato por todos os lados. Ele se lembra de uma vizinhança nada agradável, que não dava sossego para as roseiras da esposa. Ela plantava uma mudinha à tarde, no outro dia a gente ia verificar, as formigas tinham cortado a muda, e deixava aquele rastilho, o caminho delas. A gente pegava uma lata de formicida e ia procurar. Saía por aqui afora, cortava um sarobal que existia e lá perto da Avenida Anhanguera achava o buraco das formigas, despejava formicida lá para extingui-las. Alimentos, remédios, roupas, tudo o que se quisesse comprar naquela época era necessário ir até o centro. Não havia comércio nas redondezas. Fazer o quê? Bairro que está começando é assim mesmo. Não havia nada aqui, nenhuma loja, bar, etc., comercial, de nenhuma natureza. Era matos. Para a gente comprar, assim, não tinha uma vendinha, não tinha nada. Tudo, se faltava uma borracha dos meninos lápis, tinha que ir quando já tinha Americana, né? Quando não tinha, era, né? Mas aqui não tinha nada. Não tinha uma padaria perto, não tinha um armazém, não tinha nada. Antes era complicado, faltava um leite, a gente tinha que ir longe para comprar um litro de leite. Faltava qualquer coisa, a gente tinha que andar muito para comprar o que a gente precisava. Em compensação, a tranquilidade reinava soberana e as crianças, súditas da liberdade, aproveitavam o quanto podiam. Essa rua que está aqui, essa pracinha hoje bonitinha, era campo de futebol da meninada. Aqui a nossa vizinhança, juntando com os 4 meus, eram 23 meninos, pré-adolescentes e adolescentes, e era futebol e aquela brincadeira de criança o dia inteiro. Jogava bola, brincava, soltava pipa, ia passear, ia nas festinhas, voltava. A gente preocupava, porque toda vida mãe a gente preocupa, né? Ok, Nívia Ramos, daqui a pouco você volta com mais uma matéria sobre o setor aeroporto. E daqui a pouco também nós continuaremos com o nosso papo aqui com o professor Antônio dos Anjos, né? Agora eu chamo novamente a repórter Sueli de Oliveira, que tem um recado importante para você que se preocupa com a sua família. E ela vai nos trazer ainda mais empresas que são destaque no setor aeroporto.